lembro que um amigo meu uma vez falou para mim numa viagem e falou assim: eu sei que o pecado do adultério, da fornicação, tem perdão, mas se o ministério da igreja for contar para todo mundo, vira bagunça, aí todo mundo vai querer pecar. Olha como o diabo trabalha na vida das pessoas e elas mesmo nem percebem que estão sendo usadas por ele. Você, meu amigo, que disse isso, e você que está aí, que pensa como esse amigo meu, não fique triste comigo, meus irmãos. Eu amo vocês de coração. A minha intenção aqui é trazer a verdade para que vocês se libertam. Não sou eu que liberto, é o Espírito Santo por meio da palavra, pela fé e a crença que você vai ter nas Escrituras, que a fé, o dom de Deus vai entrar no seu coração. E aí você então crerá na palavra de Deus e crerá no mandamento e também no Evangelho de Cristo. Eu também quero aqui depositar mais textos bíblicos a respeito da palavra. Vejam aqui, meus irmãos, o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o seu erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Vejam também Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Claro, meus irmãos, que vocês vão contar uns aos outros seus pecados com pessoas que vocês tenham mais afinidade, tenham confiança. Porque se você contar para um fariseu, aí os julgadores vão jogar você para o buraco. Vejam também em João capítulo 20, versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O próprio Jesus Cristo disse isso, meus irmãos. Mas, irmão Wellington, esse versículo não está tratando do ímpio, aquele que está lá no mundão, lá fora no mundão, e ainda não conhece a palavra de Deus? A resposta é não. Esse texto bíblico está tratando de pecador, porque para Deus pecado é pecado e pecador é pecador, estando ele no mundo ou ele dentro da igreja. Para Deus não tem diferença alguma. Afinal, se não se arrependerem, ambos irão para o mesmo lugar. Você não concorda comigo, meu irmão? Você acha que seus pecados, esse que você chama de errinhos e fraquezas, darão o direito de você ter um foro privilegiado lá no dia do juízo? Claro que não, meu irmão. Acorde para a vida, meu irmão. Ou será que você acha que não peca? O nosso Senhor Jesus Cristo já falou: aquele que olhar para a mulher do próximo e desejá-la, em seu coração já cometeu o adultério. Então, meu irmão, tenha misericórdia para que você não seja acusado e você não seja pego também na sua hipocrisia, que um dia você também venha alcançar a misericórdia. E para você que está aí achando que não peca e que deve só orar para aquele que pecar e não deve fazer mais nada, entendeu? Não deve ir lá converter o seu irmão, eu vou ler aqui para você uma passagem que está escrita em Gálatas capítulo 6. Tá? Veja só o que diz em Gálatas. Olha o que eu tenho para dizer. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Olha que maravilha, né? Veja que quando Paulo fala lá em Gálatas, ele fala irmãos, ele não quer dizer lá o povo do mundão. Ele não está se referindo ao povo do mundão. Essa carta direcionada não é para o mundão, é para os irmãos da igreja de Gálatas. Ele está se tratando da irmandade, do povo ali. Então ele está falando que o povo perdoe uns os pecados dos outros. Você não entende nisso? Tá falando aqui, ó, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Isso é mandamento, é ordem. Você precisa perdoar, meu irmão. Muitos devem estar pensando, irmão Wellington, para que a gente ficar tratando do pecado um dos outros? Vamos orar, vamos dobrar nosso joelho. Afinal, o pecado de cada um, é entre ele e Deus. Nada disso, meu irmão, negativo. Veja o que Paulo falou em Gálatas.
Irmãos, quantas vezes eu já escutei isso de meus irmãos? Vamos orar, vamos fazer isso, vamos deixar nas mãos de Deus. Tá errado, meu irmão. Isso que te falam é o próprio inimigo falando na sua boca. Veja que quando Jesus era para ser levado, para ser morto, Pedro quis falar, não, eu não vou deixar, não permito que isso aconteça. O próprio Jesus falou, você é tropeço na minha vida. E isso é a mesma coisa, meu irmão. É o diabo tentando usar você. E você não está percebendo. Mas, irmão Wellington, falando assim, parece até que você corrobora a favor do pecado. De maneira alguma, meus irmãos. Veja que o pecado de fato traz a ira de Deus. E todo aquele que transgride os mandamentos do Evangelho desobedece à palavra e desvia dos caminhos de Cristo. E quando falo de se desviar dos caminhos, também me refiro às pessoas que estão dentro das igrejas. Pessoas que não respeitam o Evangelho, distorcem a palavra a favor das doutrinas de sua igreja, apoiam heresias pregadas em púlpitos. Essas pessoas são idólatras de placa de igreja. Pessoas que matam e morrem se for repreendido o seu ministério, mas não são capazes de defender o Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas, caso não se arrependerem, assim como todos os transgressores, bem como as pessoas que estão vendo as coisas erradas e fingem-se de cego, surdo e mudo, todas essas e os demais pecadores, se não se arrependendo, estarão debaixo da ira de Deus. E é preciso assim nascer de novo, pois está escrito, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. As pessoas acham que o pecadão é que vai condenar para o inferno. E o pecadinho é aquele que Deus entende e terá misericórdia. Você pode perceber que muitas pessoas que pensam assim, quando oram, não pedem perdão pelos seus pecados, achando que não têm pecados. Pedem perdão apenas por erros e fraquezas. E por isso enganam-se a si mesmas. Vejam o que diz o livro da primeira epístola de João, capítulo 1, em especial os versículos 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja, meus irmãos, como é forte essa passagem, não é mesmo? Você que está aí e que não acredita, dá uma olhada lá na sua Bíblia, confere lá. Mas, irmão Wellington, o meu pastor ou meu cooperador disse que essa passagem em João está se referindo aos ímpios que ainda não conheceram a Deus. Será mesmo que isso é verdade? Vamos conferir nas Escrituras o que João quer dizer através do Espírito Santo. Veja que quando João diz nos versículos 8, 9 e 10, as palavras se dissermos, pecamos, confessarmos, fazemos, todos esses verbos estão conjugados na primeira pessoa do plural do futuro subjuntivo do verbo. Isso significa que João, além de incluir, ou seja, além dele mesmo se incluir como pecador, ele afirma que lá no futuro, mesmo depois de crente, haveria a possibilidade de alguém, mesmo que supostamente ele mesmo poderia dizer que não peca. Isso mesmo. Quando João afirma a primeira pessoa do plural do subjuntivo, sabe o que João está querendo dizer para você? João está querendo dizer assim: olha, irmãos, se eu ou você ou qualquer um desses irmãos que estão aqui dissermos que a gente não peca, todos nós somos mentirosos na presença de Deus e que sua verdade não há em nós. Forte, não é, meus irmãos? Então, meus queridos, não iremos achar que somos santarrões, pois isso não passa de arrogância, orgulho, e tudo isso traz um pecado chamado soberba. Pensando assim, nós tornamos homens presunçosos, sem afeto e compaixão para com o próximo, descumprindo então o primeiro e o segundo mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Em praticamente todas as ocorrências que a Bíblia menciona, a arrogância, bem como orgulho ou altivez, é como um comportamento ou atitude detestada por Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que são arrogantes e têm um coração altivo são uma abominação para Ele.
Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Das 7 coisas que a Bíblia nos diz que Deus odeia, olhos altivos é a primeira listada. Em Provérbios capítulo 6, o próprio Jesus diz: o que sai do homem, isso é o que contamina. E então lista as 13 características daqueles que estão fora do favor de Deus, considerando a arrogância juntamente com a imoralidade sexual e o assassinato. Vejam em Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. A arrogância nada mais é do que uma demonstração aberta do senso da autoimportância. É basicamente você dizendo para si próprio que você é mais importante e que as suas doutrinas ou crenças, bem como o seu modo de andar e as suas ideias, são mais importantes que as dos outros, ou pior, mais importante que a palavra de Deus. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Veja a ordem clara que o Senhor fala: afasta-te desses. Está aí um motivo, um dos muitos motivos que muitos estão deixando essas igrejas religiosas, que dizem serem cristãs, mas não são, que estão empautadas na religiosidade, que seus líderes são puros fariseus religiosos, homens amantes de si, presunçosos, orgulhosos, que põem as pessoas para fora, quando em contrapartida a palavra fala para pegarem essas pessoas, tratarem os pecados dela. Esses que agem assim, orgulhosos, presunçosos, amantes de si, das suas próprias crenças, quando essas crenças estão divergentes da palavra de Deus, quando essas crenças divergem, estão em contramão com as Escrituras. É muito grave isso, meus irmãos. São orgulhosos por suas tradições e crenças, os seus tópicos, muitas das vezes coisas que não estão nas Escrituras, e julgam todos com rigorosidade, com maior rigor, colocando para fora, penalizando, né? A ponto de fazer com que essa pessoa, né, viva por si só, jogando à sorte aquela alma, achando que o pecado também é só imoralidade sexual, fornicação, adultério. Mas será que estão tratando o resto dos pecados? Porque são muitos, meus irmãos, são muitos. Tratam o pecado sexual como um pecado de morte, sem perdão nenhuma. Quando em contrapartida estão deixando outros pecados entrarem, e também eles cometem outros pecados. São vaidosos em suas crenças. Homens que militam por sua própria justiça, não a justiça da verdade da palavra, que militam a favor da sua crença, dos seus usos e costumes, a ponto de deturbar e profanar, assim como também adulterar a palavra da verdade. Eu quero me dirigir a você que trata o pecado como ele deve ser tratado, sendo todos eles graves, seja qual ele for, desde uma mentirinha boba até a mais horripilante. Quero te dizer meus parabéns e Deus te abençoe. Continue pensando como as Escrituras ensinam, pois o pecado é pecado e não se pode enquadrá-lo como menor potencial ofensivo. Todos geram a morte. Ou seja, todos são capazes de te levar para o inferno. Então vigia, meu irmão. Creia em nosso Senhor Jesus e continue crescendo no conhecimento da palavra, para que ela traga salvação por meio da fé.
Agora você que dá pouca importância ao pecado, ou seja, você que já chutou o balde, não faça mais isso, meu irmão. Venha para Jesus, arrependa-te de seus pecados. Para isso você precisa crer de fato em toda a palavra das Escrituras como sendo suficiente para te ensinar, corrigir e repreender, para que um dia você possa ser preparado para toda boa obra e um servo digno que não tenha que se envergonhar do Evangelho. Já para você que julga o seu pecado como errinho ou somente uma fraqueza inofensiva, tome cuidado, meu irmão. Não deixe o seu coração te enganar, não. Não deixe a arrogância, o orgulho tomar conta de você. Se arrependa enquanto é tempo. Lembra que Jesus trata o hipócrita e arrogante assim como tratou os fariseus. Veja que Jesus os chamou de raça de víboras. Não se detenha em suas heresias. Não pregue fora das Escrituras. Não julgue as pessoas ao inferno. Se precisar repreender alguém, faça isso com base na palavra das Escrituras Sagradas. Se arrependam, aceite a correção para que você possa perdoar 70 vezes 7, assim como Jesus ensinou. Eu vou deixar aqui uma lista de pecados que levam ao inferno, para que nós venhamos examinar a nós mesmos, para buscar renunciar à obra de nossa carne e pela fé do arrependimento possamos serem perdoados, a fim de que todos podemos carregar a nossa cruz e seguir a Cristo. E saiba que se você vive com Cristo, você de fato está livre do pecado, pois ele não tem mais poder sobre ti. Vejamos então o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja aqui, meus irmãos, que o texto traz coisas semelhantes. Então quer dizer que coisas não são somente essas coisas. Coisas parecidas a essas também traz a morte, também traz ao pecado. E esses também faz com que você não herdará o reino de Deus, caso não se arrependa. Coisas semelhantes a essas, as quais são hipocrisia, arrogância, brigas entre irmãos. Quando eu falo de irmão, me refiro àqueles que ambos fazem a vontade do Pai que está no céu, não aquele irmão que está no mundão lá, né, que às vezes discute com você por ele pensar de uma forma diferente, né? Então esse não entra. Porfias entra, emulações, que também são pecados que você nunca deve ter ouvido falar, né? Avareza, orgulho, omissão de fazer o bem, glutonaria ou gula, mentira, pois o pai da mentira é o próprio Satanás, adultério, fornicação, lascívia, aquele que abre a boca para falar mal ou amaldiçoar, também os acanhados ou tímidos em fazer a vontade da palavra, os homicidas, blasfêmia contra Deus, contra Jesus, soberbos, presunçosos, homens amantes de si, homens amantes mais dos deleites dessa vida e dessa carne do que amantes de Deus, e por fim, um pecado especial, que é o pecado que não tem perdão, que é o único, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meu irmão, eu peço que você que está aí do outro lado, comente aqui embaixo, nos comentários, a respeito de qual pecado você quer que eu fale, porque o meu projeto é falar acerca de cada pecado que eu coloquei aqui, para que possamos crescer no conhecimento. E para você que pensa diferente de mim, que acha que tem pecadinho e pecadão, veja que eu vou tratar aqui nos vídeos cada pecado, e todos eles levam à perdição, todos eles levam à morte se você não se arrepender. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir a verdade por orgulho, porque a verdade do Evangelho constrange a nós por dentro, e do jeito que o mundão está cheio de pessoas orgulhosas, o diabo faz a festa.
Então aceite, meu irmão, não caia no engano de achar que só porque você está sentadinho há anos nesse banco na igreja, com esse terno bem passado, com essa pasta e Bíblia debaixo do braço, que a sua salvação está garantida não, tá bom? Mesmo que você seja o melhor pregador e que suas mensagens são eloquentes, tenham o poder da persuasão, não te faz de santo. Mesmo que você possa achar que tem o dom da palavra, mas pregando heresias, se você não se arrepender, será condenado. Mesmo que você pregue o evangelho, mas não vive ele, assim como você canta no seu inário o evangelho, mas não vive, de nada terá valido. Pois nada mais e nada menos você fará parte daquele grupo que ficará surpreso em escutar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E mesmo que você diga: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei e fiz maravilhas, mesmo assim a resposta será: apartai-vos de mim, porque quando tive fome não me deste de comer, quando tive sede não me deste de beber, quando estive nu não me vestistes. Então vamos todos nos arrependermos de nossas ofensas, pois orem a Deus e a partir das próximas orações trate o Pai Nosso com muito respeito, pois as ofensas que lá estão tratadas não quer dizer que são errinhos e fraquezas, e sim pecados. Tenham misericórdia, meus irmãos, assim como ensina o livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 19 ao 20, que diz o seguinte: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimo pecados sejam perdoados. Muitíssimo pecados, irmãos. Dá para crer nisso? Não é só um pecado, é muitos. Veja aqui que Tiago está falando, meus irmãos, ele está se referindo, meus irmãos. Ele não está se referindo ao povo que está lá no mundão, está se referindo à igreja. Porque quem é do pecado e está no mundão, a palavra fala que do diabo ele é, que ele já é do diabo. Desses a gente também tem que ter misericórdia. Veja, meus irmãos, que esses que estão no mundão, eles também precisam de misericórdia. Mas aqueles que estão no pecado, usando Bíblia debaixo do braço, falando heresias, também está no mundo, irmão. Porque ele não foi liberto do mundo ainda. Ele precisa nascer de novo. E vocês sabem que mesmo Deus amando o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o seu filho à morte para salvar a alma destes, mesmo assim o mundo se tornou inimigo de Deus. Eu quero te agradecer a você que chegou até aqui e quero pedir que você compartilhe esse vídeo para alguém que precise. Não veja esse vídeo sozinho, mande para alguém que precise, alguém que está precisando saber acerca do pecado, aquele que você acha que precisa de uma palavra. Compartilhe com ele também, meus irmãos. Se você acha que esse vídeo e essas palavras vão ajudar pessoas a saírem do engano e mudar a vida de outras pessoas, então compartilhe, curte e comente. Faça com que as pessoas também venham chegar até esse conhecimento, chegar até essa maturidade espiritual, para que essas pessoas também venham ser libertas da religiosidade. Então curta, comente e se inscreva no canal, amém? Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Fiquem com Deus, meus irmãos.